Lembra? Mastigado. E você lembra quando você me conheceu? Por onde que foi? Foi que você postou um negócio lá, eu falei assim, mais um curso, sabe? De esportiva. Esportiva não tem nada. Vai dar hipertrofia. Aí eu entrei na água, eu fiquei perturbando. Tem luta? Você tem. Mas tem jiu-jitsu? Você lembra? Depois os perturbei, vai ter isso lá, não sei o quê. Aí eu peguei para disso. Ah, então foi um anúncio, né? Foi Ah, no entendi. Instagram. Acho que eu lembro, sim, de quando você veio perguntar que foi bem na semana que eu ia gravar a aula de jiu-jitsu, eu acho. É porque vocês têm uma vontade esportiva, mas não é esportiva. A esportiva de vocês é academia, é hipertrofia. Pô, você tá dentro da esportiva, você não, você dá esportiva mesmo. Que legal. E aí depois, então, quando você me conheceu, você sentiu, você achou que ia ser só mais um curso, né? Geralzão. Aí depois, Beijão. aí você veio tirar as dúvidas, aí você já entrou no curso ou você assistiu live, assistiu alguma coisa? Não, entrei logo, entrei, e tanto que eu não pergunto muito, esse dia eu perguntei, né? Porque quando tenho dúvida, eu vou lá e assisto a aula de novo. Uhum. É, eu vejo que você é muito assim, né? Você usa o grupo, mas é de vez em quando, em dúvidas pontuais, você vai lá e revê, né? Você tá sempre postando que você É, tá assistindo. e essa parte de fisiologia do exercício eu quis fazer para entender melhor, por causa de você. Que legal, eu achei demais isso. E você depois você entrou no Nutri Esportivo de Sucesso, né? Eu lembro que você entrou primeiro no de Foi, prescrição, e aí foi. você entrou no Nutri Esportivo de Sucesso. E o que que te chamou a atenção no Nutri Esportivo, você lembra? Você ensina no começo, você ensina o nicho, escolher. Eu sou enrolada, tá? Uhum, Escolher o nicho ali. Foi dali que eu falei assim: não, cara, eu quero só esportiva, não quero mais clínica. Você uhum. ali, foi ali. E também tem os exames de laboratoriais, que a gente não entende. Não E entende. do gasto energético total. É algo que sempre me perguntam sobre, porque normalmente, né, acaba ficando em dúvida qual equação usar, qual fórmula, o que, que é melhor para um atleta, o que, que é melhor para um esportista, né, alguém que às vezes compete nível amador, ou mesmo para aquele paciente que quer ganhar massa muscular, perder gordura, algo estético. Então, para facilitar, né, a explicação, porque é um tema que demanda um pouco mais de tempo e eu não consigo explicar isso nas redes sociais, essa aula veio para que a gente possa tirar então todas essas dúvidas e eu tenho certeza que ao final dela você vai estar craque aí nessa decisão de qual equação, qual fórmula utilizar. Bom, antes da gente começar, pega papel e caneta, lembra que é importante você anotar, né, algumas observações que eu vou fazer aqui durante essa aula. Essa questão de cálculo de gasto energético, né? Por que, que é tão importante? Então é legal a gente entender a importância para saber, né, por que, que a gente tem que aprender sobre isso e como utilizar. Então a importância de você calcular corretamente o gasto energético total tem relação com a deficiência energética, mesmo que seja por um dia só, então de 300 a 400 calorias já é suficiente para promover alterações fisiológicas no organismo de um indivíduo. Então, tem alguns estudos mostrando que essa alteração de um dia já pode aumentar, né, os níveis de cortisol, já piorar a questão de aumento de massa muscular, recuperação do dano causado ali pelo exercício, isso influenciando, né, a longo prazo todas essas alterações que eu coloquei aqui ao lado no slide. Então, quando isso fica de forma crônica, né, vai afetar a regulação hormonal. Então, isso demanda irregularidades menstruais aí no caso das mulheres, mas no caso dos homens também vai afetar a fertilidade, a questão da libido, tanto em homem quanto mulher, alterações gastrointestinais, alterações cardiovasculares, prejuízo na saúde óssea. Então, a gente tem consequências bem graves, vamos colocar assim também, e espalhadas, né? Então não fica isso, essa consequência, ela não vai ficar num organismo, num sistema só. Ela atinge o corpo inteiro. Então por isso é importante a gente entender como fazer
para evitar essa deficiência energética por longo prazo. Tem muitos estudos hoje mostrando que a maioria dos atletas e dos esportistas, eles têm uma ingestão energética menor do que o gasto, né, realizado pela atividade física. E lógico que isso tudo vai afetar o quê? O desempenho esportivo. Então, mesmo que você pense assim, mas o meu paciente, a maioria dos meus pacientes são pacientes que querem melhora de composição corporal, essa questão de rendimento não é tão importante, mas a gente tem que pensar que para conseguir ter essa mudança da composição corporal, eu preciso ganhar aptidões físicas. Então, por exemplo, aquela pessoa que quer aumentar a massa muscular, o que ela tem que desenvolver de aptidão? Desenvolver força, principalmente, né? Para ter uma hipertrofia. A pessoa que quer emagrecimento, normalmente o que ela precisa desenvolver de aptidão? Normalmente resistência, um aumento da oxidação de gordura, que é bem relacionado com exercícios de alta intensidade, intervalado, né? Ou mesmo exercícios de endurance. Então tem algumas propostas diferentes que é possível alcançar esse resultado, mas precisa gerar adaptação. E então isso quer dizer o que, Faina? Quer dizer que o seu paciente, mesmo que ele tenha um objetivo de melhora de composição corporal, ele precisa sim executar o treino de maneira eficiente. Então, gente, isso é uma observação, né, muito importante que vocês têm que anotar aí. Mesmo que o paciente, então, queira, né, objetivos de composição corporal, antes dele alcançar esses objetivos, ele precisa desenvolver alguma aptidão física. Então, a gente sempre precisa ter em mente que é necessário melhorar o desempenho esportivo daquele paciente, sim, e deixar isso muito claro para ele. Por quê? Se ele ficar miguezando no treino, ficar indo só para fazer network, só para tirar foto e falar que tá pago, não vai levar ele a lugar nenhum, ele não vai conseguir ter essas adaptações. Por isso que às vezes, mesmo você calculando o cardápio, tudo direitinho, tendo se preocupado com todas, né, a distribuição lá de macronutrientes, micro, fracionado, quantidade de proteína, ele fica patinando e não desenvolve, não melhora. Por que será que isso acontece? Muitas vezes porque o estímulo do treino não está adequado, tá? Então a gente sempre precisa pensar sim no desempenho esportivo. E aí, a questão de alcançar as necessidades energéticas desse indivíduo é muito importante, porque se a gente não fornece energia suficiente, ele não vai conseguir desempenhar bem aquela função. Para a gente entender antes, né, de calcular esse gasto energético, é necessário entender o que é, né? Esse gasto energético total, ele é formado pelo quê? Então, grande parte, maior parte, né, é formado pelo nosso gasto energético basal, de 60% a 75%. Esse gasto energético basal, ele envolve nossas funções vitais, funcionamento de bomba, né, de sódio e potássio, funcionamento dos órgãos, respiração, coração, enfim, nossa, né, manutenção da vida. Agora, além dessa questão do gasto energético basal, soma-se, né, a isso o efeito térmico dos alimentos. O que é isso? É aquela energia que você gasta para digerir, metabolizar, absorver, né, os nutrientes e conseguir distribuir isso para os tecidos e utilizar. Então fica entre 3 a 10%, mas a média é 5 a 7% relacionada a isso. E além disso, a gente tem um efeito térmico também da atividade, que envolve não só o exercício físico em si, mas atividades físicas. Então, o que envolve atividade física? Atividades do cotidiano. Então, se aquela pessoa trabalha andando, se ela trabalha correndo, se é sentada, né? Se é uma diarista, por exemplo, né? Então, tudo isso vai influenciar nesse gasto energético total. E nessa parte de gasto da atividade fica em torno de 15 a 30%. Para uma pessoa de, vamos colocar, rotina normal, né? Agora, para um atleta, essa parte de efeito térmico da atividade aí, ele pode ultrapassar até o gasto energético basal. Então, dependendo, né, principalmente atletas de alto nível, o gasto com atividade é tão grande, porque o exercício é extremamente aí rigoroso, que ele acaba tendo, então, esse componente em maior porcentagem do que o próprio gasto energético basal. Mas, na maioria dos nossos pacientes, que são fisicamente ativos, vamos colocar assim,
a maior parte, então, está relacionada com esse gasto energético basal. Aí, a partir desse conhecimento, né, surgiram algumas estratégias. Então, tem estratégias, por exemplo, que dizem o seguinte, ó, se você conseguir melhorar o efeito térmico dos alimentos, você já aumenta o seu gasto energético total. Como que se daria isso? Normalmente dietas mais ricas em proteína, né? Porque a proteína ela gera esse maior efeito térmico em relação aos outros macronutrientes, estão relacionadas com esse aumento de gasto energético. Mas observem que é um percentual ainda bem pequeno e talvez a gente precisaria de uma mudança a longo prazo para conseguir ver, né, uma alteração significativa no peso daquela pessoa se a gente mexer só nesse componente. Então, se você olhar essa composição do gasto energético total, fica bem claro para a gente que aonde a gente consegue mexer mais, né, influenciar melhor nesse gasto energético é a parte do efeito térmico da atividade. E por isso a gente precisa saber como fazer essa estimativa do gasto, porque se a gente erra aí, acaba que a gente vai errar no cálculo inteiro, tá? E como que a gente pode aumentar o gasto energético de algum indivíduo? Aqui algumas situações que influenciam nesse aumento. Então, a gente tem um treinamento, que já falamos, né? Situações ambientais como calor, frio, altitude, o aumento de massa magra, o estresse, doenças e medicamentos. Bom, se a gente olhar nesses fatores e pensar num indivíduo, num paciente que quer emagrecimento, por exemplo, é muito surreal a gente querer promover estresse, querer promover doença, ou até mexer nessa questão ambiental. Ó, você vai passar frio de noite, lá na hora que você for dormir, você vai colocar o ar no mínimo para você aumentar o seu gasto calórico. Isso é algo surreal e mexe muito pouco, né? Aonde a gente consegue, então, mexer muito mais no treinamento e no aumento de massa muscular, de massa magra. E é aí que a dieta entra e a questão do estímulo do treino também. Por isso que precisa estar bem casadinho a questão da periodização do treino com a periodização nutricional, que é outra coisa que eu ensino bastante no curso, porque isso é essencial para você conseguir estabelecer as estratégias nutricionais que você vai utilizar, dependendo do objetivo do paciente, tá? Bom, e o que mexe com gasto energético para baixo? O que diminui o gasto? O sedentarismo, porque observe, se a pessoa é sedentária e ainda trabalha, vamos por 8 horas por dia sentado lá no escritório, aquele 15 a 30% ele fica mínimo, fica bem baixo. E aí é aquele paciente que a gente não consegue mexer muito. Quando diminui um pouco para tentar fazer emagrecimento, já chega no gasto energético basal dele e a gente não pode mais baixar. E fica truncado, né? E esse paciente começa a ter uma lentidão no emagrecimento, fica difícil manter peso. Por quê? É a questão do sedentarismo, né? A falta da atividade faz isso. É o aumento de tecido adiposo, porque o tecido adiposo é um órgão feito para estoque, né? Então, por isso esse gasto energético é baixo. E o próprio envelhecimento, que é uma mudança fisiológica normal, quando a gente vai ficando mais velho, diminui o gasto energético total, ok? Bom, então isso aqui nos mostra que aonde a gente consegue mexer melhor para aumentar o gasto energético de um indivíduo que quer emagrecimento. Tentar aumentar a massa magra desse indivíduo para não ter que restringir tanto a dieta e fazer, né, estimular com que ele treine corretamente, que ele treine com intensidade. E outro, né, fator importante da gente diferenciar é que gasto energético basal é diferente de gasto energético de repouso. Muita gente confunde e chama os dois da mesma coisa achando que é tudo igual, mas não é. O que é o gasto energético basal? É o gasto energético medido, né, a partir de troca de oxigênio e gás carbônico. Então é um aparelho específico, a gente chama de calorimetria. E o indivíduo está 8 horas, né? Teve 8 horas de sono, 12 horas de jejum, está em posição reclinada, em ambiente controlado, luz, temperatura, então é todo um protocolo bem rígido para esse gasto energético basal ser realmente medido, tá? O gasto energético de repouso, ele não tem todas essas restrições, então isso pode ser medido até com calorimetria em consultório, com equipamentos mais portáteis que a gente tem hoje. E normalmente ele é 10% maior do que o gasto energético basal, porque não tem toda essa restrição aí, todo esse cuidado.
Então, assim, só para a gente entender que são diferentes. E tem fórmulas, porque uma coisa é a gente fazer calorimetria, outra coisa é a gente estimar o gasto energético total por equações. Quando a gente fala de atletas, observem que eles fazem exercício, né, com equipamento acoplado lá com o aparelho para medir quanto ele utiliza de oxigênio, volume de oxigênio utilizado, quanto ele está expirando de gás carbônico, para ter uma certeza, né, assim, uma estimativa mais real do gasto energético dele naquele tipo de atividade, naquele tipo de exercício. E aí eles conseguem fazer o cálculo para chegar mais próximo da realidade do treinamento desse atleta. Então, normalmente os atletas de alto nível fazem esse tipo de teste. Agora, os nossos pacientes lá do consultório, que não têm, às vezes, acesso a esses equipamentos, como que a gente pode fazer? Bom, usando as equações, né, para estimar, não tem jeito. E aí, o que a gente faz, então, que são tantas equações, né? Eu vou colocar aqui três, então, maneiras de você calcular o gasto energético total do seu paciente. Primeiro, você pode usar uma das opções, né? É a fórmula de bolso, que é bem simples, prática e facilita bastante a nossa vida aí, porque você só vai multiplicar o valor vezes o peso do seu paciente, isso já vai dar, então, a necessidade energética dele diária. Aqui, qual é o cuidado? Que você precisa ter uma noção mais correta da intensidade do exercício que aquele paciente pratica para conseguir fazer esse cálculo mais aproximado. Aqui, coloquei uma tabelinha para facilitar para vocês com o nível de atividade e na outra coluna a necessidade calórica relacionada a esse tipo de atividade. Então, aqui, num exercício diário leve, quer dizer, todos os dias a pessoa faz um exercício leve, ou a pessoa que faz um exercício moderado, de 3 a 5 vezes na semana, a gente poderia usar de 35 a 38 calorias por quilo por dia. Para quem treina várias horas por dia, então acima de 2 horas, 5 vezes na semana, 37 a 41 calorias. Para quem faz um treinamento rigoroso, que normalmente então é mais de uma sessão no dia, de várias horas, como corredores, ciclistas, até nadadores, 38 a 50 quilocalorias por quilo de peso. Um treinamento extremamente rigoroso, que é já aquele treinamento para maratona, um triatleta, aí já ficaria de 50 a 60 quilocalorias por quilo por dia, podendo até ser mais do que isso, dependendo do nível, né, de treinamento desse atleta e também da necessidade que ele tem durante o dia. Agora, coloquei aqui nas duas últimas linhas pacientes, né, que a gente recebe bastante no consultório, que são aqueles que buscam uma hipertrofia, normalmente não passa de 30 a 38 calorias por quilo por dia, e perda de peso, que aí ficaria de 20 a 25 quilocalorias por quilo por dia. Diferencia quem quer hipertrofia de fisiculturista. O fisiculturista estaria lá no treinamento rigoroso, então já pode chegar a 50. Agora, hipertrofia é aquela pessoa que fala para você que quer aumentar a massa muscular, porque quer um pouco mais de definição. Então, aí não precisa chegar a tanto, ok? Então, observem que a variação é muito grande, né? De 30 a 50 calorias para manutenção. E isso faz às vezes a gente ficar na dúvida. Mas eu acredito que essa tabela, né, que eu coloquei aqui para vocês já deixa bem claro qual o valor que vocês podem utilizar, né, dentro de cada nível de atividade. Lembrando que para mulher, normalmente a gente usa o limite inferior, para homem, normalmente superior. Por quê? Normalmente a mulher tem um peso menor, né, uma composição corporal diferente, questão hormonal, então por isso normalmente fica mais abaixo a necessidade calórica da mulher, ok? Bom, mas como que eu vou saber, né, qual que eu uso, se é de 35 a 38? Lembra, gente, que na nutrição é um teste, né? Então a gente faz o cálculo, tem um ponto de partida. Eu sempre peço para dar uma olhada no recordatório alimentar, se você confia naquele recordatório que você coletou, se as informações estão bem certinhas, quantidade, questão de medida caseira. Dê uma comparada com o que o paciente já vem fazendo e aí você já sabe se com aquele cardápio, o que você tem que ter uma noção. Se o que ele te falou no recordatório, ele já vem fazendo há algum tempo, se aquilo é o habitual dele. Porque tem gente que faz o que? Muda o cardápio um dia antes porque vai no nutricionista amanhã e quer chegar lá fazendo as coisas direito. Aí não vale, né?
Mas se já é algo que o paciente já vem fazendo há um tempo e ele te fala, ó, eu tô comendo assim, tô aumentando meu peso, então aí às vezes você tem que dar uma olhada e ir com mais cautela, né? Agora, se ele fala para você, ó, estou comendo isso, estou mantendo meu peso já faz anos e eu quero aumentar o peso, eu quero uma hipertrofia, aí você já fica com um pouco mais de possibilidades de, né, aumentar em relação ao que ele vem consumindo aí como habitual, tá? Então o recordatório é algo importante para a gente coletar a informação correta, né? Ter esse cuidado e comparar para ter essa clareza, tá? Mas então tá tudo bem, gente, não tem problema calcular por fórmula de bolsa. A maioria dos artigos que eu pego relacionados a atletas, quando fala de necessidades calóricas, eles trazem sempre com fórmula de bolso, sempre nessa relação de calorias por quilo por dia, tá? É bem comum, então não é algo errado, você pode sim calcular, só tem esse cuidado em relação a classificar o nível de atividade que o seu paciente faz, ok? Bom, a segunda maneira de calcular é você pegar o gasto energético de repouso ou gasto energético basal. Por que eu falo ou? Porque tem fórmulas que vão te dar o de repouso, tem fórmulas que vão te dar o basal, tá? É só olhar a sigla que vem lá naquela fórmula. E multiplicar pelo fator atividade, que também entra de novo a classificação do nível de atividade do seu paciente. Então aqui é outro ponto de atenção que eu quero que vocês anotem. Lembra que na aula passada eu falei que na anamnese do paciente atleta ou fisicamente ativo, você precisa incluir algumas perguntas importantes. Então uma das perguntas é a questão de intensidade. Então tenham essa noção de perguntar um parâmetro de intensidade, porque se você for confiar no que o seu paciente te diz, pode ser que essa informação venha de forma errada, porque às vezes o que é fácil para mim é difícil para o outro, então tente sempre perguntar um parâmetro. Então se ele corre, quantos quilômetros por hora é a velocidade que você corre, né? Quantos minutos? Às vezes ele não sabe, vamos supor que ele corre na rua, ele não sabe exatamente a velocidade, mas então pergunte: quantos minutos você corre? 40 minutos. Você sabe me falar, então, quantos quilômetros? Você já marcou alguma vez, né, no aplicativo de celular? Ou você tem uma noção de onde você corre? Eu corro no parque e tal, eu dou 2 voltas. Você vai lá e procura quanto que tem aquela, né, perímetro ali do parque para você ter uma noção, tá? Se realmente essa intensidade é alta ou não. Porque senão a gente acaba julgando que a intensidade é alta, mas na verdade não é. Então é importante essa classificação correta. Aqui eu coloquei para vocês uma das principais fórmulas de cálculo nessa área de esportes, tá? Que é a equação de Mufflin. E aí você precisa, então, coloquei ali, né? É uma tradução, tá? Do artigo, então às vezes algum termo pode estar estranho aí no português, mas tem a fórmula aí para homens e a fórmula para mulher. Então você precisa do peso, da altura em centímetro, da idade e embaixo classificar, né, corretamente a atividade física para conseguir multiplicar depois então pelo fator de atividade e aí você já obtém o gasto energético total. Mas existem outras fórmulas como a DRI, a FAO, não tem problema. Inclusive vou mandar para vocês, tá, como material bônus. Aí fiquem até o final. É um material muito legal com todas essas equações, fórmulas, para vocês conseguirem consultar, né, e terem em mãos aí para não ter dúvida na hora de calcular. Beleza? Então você pega, calcula esse gasto energético de repouso ou basal, multiplica pelo fator atividade e aí, se for manutenção, você pode manter, né, esse valor de necessidade energética para calcular o cardápio. Se for uma pessoa que quer aumentar o peso, qual é a recomendação? Você aumentar 500 calorias dessa necessidade que você calculou e ir avaliando a cada 2 semanas para ajustar. Então, se daqui 2 semanas teve um aumento de peso considerável, talvez seja a hora de aumentar. Não mudou nada, talvez tenha que aumentar ainda mais. Então, ganhou gordura, então talvez tenha aumentado muito, reduz um pouco, e aí você vai ajustando. Agora, se a pessoa quer emagrecimento, qual é a recomendação? Você reduzir de 10 a 20% dessa necessidade que foi calculada. Então, normalmente para atleta, a gente tem que tomar esse cuidado em relação a que fase de treinamento que ele tá, que é algo que eu falo também lá no curso completo em relação à periodização, né, nutricional. Vou mostrando qual fase de treino eu preciso
aumentar a necessidade energética, os macronutrientes mais importantes em cada fase, quando que eu posso promover um emagrecimento para não gerar nenhum risco de lesão, queda de sistema imune e isso atrapalhar o rendimento do atleta. Então, no atleta, tomem cuidado em relação a isso, porque você pode afetar diretamente o rendimento desse atleta, ok? E a terceira possibilidade é fazer o cálculo pelos METs. O que é o MET? É a sigla de equivalente metabólico. E aí, o que você tem que fazer? É a mesma coisa do gasto energético basal e gasto energético de repouso que eu falei. A fórmula é a mesma. Só que ao invés de você multiplicar pelo fator atividade, o que você vai fazer? Você vai calcular os METs de cada atividade que a pessoa faz durante o dia e vai somar com o gasto energético de repouso ou basal. Então, observem aí comigo que eu coloquei no slide. Primeiro, para a gente entender, um equivalente metabólico quer dizer que essa pessoa, se eu falar para você, olha, você deitado, dormindo, você gasta 1 MET. O que isso quer dizer? Que você gasta em calorias 1 caloria por quilo por hora. Então, vamos supor que você, em 1 hora de sono, se você pesa 50 quilos, você está gastando 50 calorias. Se você dorme por 5 horas, você está gastando então 250 calorias só para dormir. Mas isso também pode ser medido, em ml. Por que ml? Porque é o volume de oxigênio utilizado, que é uma medida também, uma relação com a parte metabólica. Quando a gente faz o metabolismo oxidativo, a gente está consumindo também oxigênio, por isso essa relação. Mas para a gente aqui o que vai importar mais é em relação à caloria. Então, só para vocês entenderem. E aí, como que você faz para saber, quantos METs a pessoa gastou naquela atividade? É só pegar, você olha, tem uma lista, existe uma lista de atividades e os METs de cada atividade. Você vai olhar nessa lista, vai pegar o MET correspondente a essa atividade, multiplicar, que está aí na tabelinha, multiplica pela massa corporal em quilos, vezes o tempo de prática em horas. Então, é um ponto de observação, não é em minutos. Então, se a pessoa faz 30 minutos, você não vai colocar 30 lá, você vai colocar 0,5, porque é metade de 1 hora, ok? E se a pessoa faz 1 hora, você vai colocar o quê? 1. E assim você tem que cuidar para fazer o cálculo. Se é 1 hora e meia, não é 1,3 que você tem que colocar, é 1,5, ok? E aí você descobre então quantas calorias a pessoa gastou nessa atividade. E depois você faz o que? Observe que eu coloquei a setinha aí, ó, para vocês olharem. E aí nessa setinha embaixo eu coloquei um exemplo, tá? Observe aí no exemplo, é um paciente do sexo masculino que tem 86,3 quilos. E ele faz musculação por 1 hora e 30 minutos, observe aí. E faz esteira de 30 a 40 minutos. Se a gente for olhar na lista dos METs, a musculação equivale a 3,5 METs. O que quer dizer isso? Ele gasta 3,5 vezes a mais, energia do que se ele ficasse em repouso. É isso que quer dizer. Então, por isso, você vai pegar o 3,5, 3,5, vezes o peso dele, que é 86,3, vezes a quantidade em horas. Então, 1 hora e 30 minutos, você vai colocar vezes 1,5. Agora, faz esse cálculo aí, pega a calculadora e faz esse cálculo para ver se dá aquele valor de 453,1 para você ter certeza que você está raciocinando certo aí comigo. Aí na esteira, a mesma coisa. 4,5 vezes o peso dele, vezes a quantidade em horas que ele pratica essa atividade. E aí, então, essa pessoa que faz essas duas atividades no dia, você soma esses dois gastos junto com o que você já calculou para ele de gasto energético basal ou gasto energético de repouso, dependendo da fórmula que você escolheu. E isso vai dar o gasto energético total do paciente. E depois você vai decidir se você vai aumentar, se você vai reduzir essas calorias, se você vai manter, porque depende tudo do objetivo que esse indivíduo tem, ok? Bom, aqui um exemplo para mostrar para vocês ficar mais claro, porque eu sei que tá batendo aí na cabeça de vocês a dúvida, tá? Eu posso calcular por essas 3 maneiras, mas e aí, o que é melhor? Eu sei que vocês querem saber isso. O que é melhor? É melhor eu pegar, calcular por fórmula de bolso? É melhor eu pegar o gasto energético basal ou de repouso e multiplicar pelo fator atividade? Ou é melhor eu pegar esse gasto energético de repouso ou basal e somar com os METs que eu calculei?
aqui a gente já vai ter essa resposta. Então, observem essa tabela, que é de um estudo de caso, né, de um artigo publicado, e ele faz essa comparação para um homem e para uma mulher. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo essa primeira coluna em que está escrito aí do sexo masculino, né? Está escrito GAB, que é o gasto energético basal. E observem que eles pegaram e calcularam o gasto energético basal desse homem por todas as fórmulas ali que estimam isso. Então, primeira linha é o OMS, ó, 1878,9. Depois da FAO, 1880, Schofield, 1863, Mifflin, 1763 e Harris, 1884. Então, observem que entre uma fórmula e outra, o gasto energético basal até que foi parecido. Então, eles concluem nesse estudo que não existe uma diferença clinicamente relevante nessas alterações aí entre uma fórmula e outra. Beleza, isso é em relação ao basal. Aí o que eles fizeram? Na segunda coluna tá GET. O que é esse GET aí? É o gasto energético total calculado pegando o basal vezes o fator atividade. E aí observem que a variação entre uma fórmula e outra, então 3.945 da OMS, 3.948 da FAO, 3.912 da Schofield, tá parecido ainda entre uma e outra, tá? Não tá tão distante assim. Eles também concluem que também não tem uma diferença relevante. Agora eu quero que vocês observem a diferença dessa coluna do gasto energético total para a coluna do GAB mais MET. Então observem que eles pegaram esse gasto energético basal, que eles já calcularam, e somaram com os METs da atividade, que foi do slide anterior que eu mostrei para vocês, para aquele homem que uma ele gastava 400 alguma coisa e na outra atividade 200 alguma coisa. Então eles somaram. E olha a diferença da coluna do GAB mais MET para a coluna do GET. Então, ali da OMS, ó, se eu pegar e multiplicar pelo fator atividade, dá 3.945. Agora, se eu somar com o MET, dá 2.558,5. Dá muita diferença, 1.400 calorias. Aí é uma diferença gritante, preocupante. Mas o que eu quero? Isso aconteceu para o homem e isso aconteceu para a mulher. Observem que lá na coluna da mulher, mesma coisa, ó. O GET calculado aí, que foi vezes o fator atividade, deu 2.503. E o GAB mais MET deu 1.892,6 pelo OMS. É uma diferença muito grande. Deu um menor do que a do homem, mas ainda deu uma diferença grande. Qual é o ponto de atenção que eu escrevi aí, deixei o título do slide como atenção? Nesse estudo aqui, eles só consideraram a atividade de exercício mesmo, exercício programado, aquela hora que ele sabe que ele vai lá fazer musculação, que ele vai fazer esteira. Só calcularam essas atividades de lazer, vamos colocar assim. Mas não colocaram as atividades do cotidiano. Então, provavelmente, isso é o fator que fez ficar tão diferente um jeito de calcular do outro. Então, o que eu quero que vocês tenham atenção? Se vocês escolherem fazer os cálculos do basal mais o MET, o que vocês têm que considerar também? As atividades do cotidiano. Então, vamos supor que essa pessoa fique 8 horas por dia sentada, trabalhando no computador. Você vai achar essa atividade doméstica lá, você vai colocar. Acha o MET e calcula. Ah, fica 8 horas dormindo, calcula. Então, aí você vai somar, né, em relação às atividades do cotidiano dessa pessoa, para que aí sim vai ficar parecido, ok? Então, esse é o ponto de atenção. Existe alguma melhor, gente? Não existe. O melhor mesmo seria a gente medir por calorimetria que fosse, né? Mas é um equipamento que normalmente é caro e o acesso não é tão grande assim. Então, o que a gente tem que fazer? Estimar mesmo pelas fórmulas. Fórmula de Bowles pode ser usada? Pode. GAB vezes fator atividade pode ser usado? Pode. Tanto é que eu coloquei para vocês lá que é mais utilizada na área esportiva. Isso está nos artigos, está lá referências, podem ler. E aqui, né, mostrando para vocês que também pode ser utilizado o MET, mas qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Primeiro, classificar bem o nível de atividade física quando eu vou multiplicar pelo fator atividade. E aqui no caso do MET, eu tenho que considerar também as atividades do cotidiano para que fique mais próximo da realidade, ok? Na dúvida, é aquilo que eu já falei para vocês, olha o recordatório alimentar.
tá? Para ter uma noção. Mas aí tem que ter o cuidado de ter coletado as informações corretas. Bom, aonde eu vou olhar, Faina, onde existe essa tabela, essa lista, né, com os matches de cada atividade, tanto de exercício como atividade doméstica, de cuidado pessoal, porque lá, gente, nessa lista aqui, vocês vão ver, tem até a questão de pentear o cabelo. É lógico que é difícil, né? Como que o paciente vai te falar quantos minutos você fica penteando o cabelo? É surreal, né? Também não precisa tanto, mas só para vocês entenderem que existe isso também. Então, nesse documento aqui, ó, que é a apresentação de uma versão em português do compêndio de atividades físicas, existe essa tabela gigantesca com todos os exercícios e atividades que a gente consegue, então, olhar, né? Ter essa referência para conseguir calcular os METs que o nosso paciente está gastando. Mas é lógico que nos programas de nutrição hoje, já tem no próprio programa, às vezes você vai colocando as atividades o tempo em horas e o próprio programa já calcula isso para você, ok? É só esse cuidado que você tem que ter, então, elencar todas as atividades do indivíduo. Bom, quais são as limitações desse compêndio, só para vocês se atentarem? Os dados são para indivíduos adultos, então para crianças não é recomendado utilizar esses valores de MET. Também não é adequado para adultos com alguma limitação neuromuscular, um atleta paralímpico, por exemplo, que tem uma deficiência, né? Também não vai ser adequado, tem algum comprometimento. Como a gente multiplica o MET vezes o peso corporal, muitas vezes vai refletir mais o peso do indivíduo do que propriamente o gasto daquela atividade. Por quê? Pensa comigo, se eu peso 50 quilos e faço uma atividade que equivale a 3 METs, 50 vezes 3 vai dar 150. Se alguém com um peso de 60 faz a mesma atividade, vai dar 180, né? Então, já vai dar muito diferente e aí isso já vai mudar completamente o gasto energético só porque mudou o peso. Então, a gente tem que ter essa noção, né? E essa preocupação na hora de fazer esse cálculo, pensar nisso também. E outra coisa que vai mudar é a forma pelo qual o indivíduo realiza as atividades, porque às vezes ele fala assim para você: nossa, eu faço uma atividade vigorosa. Não, eu faço musculação, mas é uma musculação intensa. E aí você vai ver o indivíduo fazendo essa musculação, só Jesus na causa, né? A pessoa tá mais enrolando do que fazendo. Para você tirar essa dúvida, gente, é só você ligar pro personal dessa pessoa ou pro instrutor. Ah, quem que é seu instrutor lá na academia? É fulano. Você procura o fulano, manda uma mensagem, você vai ver. Aí não é nada do que aquela pessoa falou. Então, às vezes, né, a pessoa fala que tá lá muito, né, pra ela é muito pesado e o professor fala, olha, só enrolação, não quer pegar peso e tal. E aí, essa estimativa às vezes fica errada por isso, tá? Por uma interpretação errada do indivíduo, falar que realmente tá fazendo exercício vigoroso e na verdade não está. Então, só tomem cuidado em relação a isso. Mas é sim uma ferramenta muito válida para calcular gasto energético, principalmente de atletas, até atletas amadores, né? Hoje a gente tem muito no consultório pacientes que não são de alto nível, vamos colocar assim, mas levam a sério os treinamentos, querem melhorar rendimento e fazem competições. Então é algo da gente se preocupar, porque às vezes entra várias sessões no mesmo dia. Então, pessoas que, né, fazem uma musculação cedinho, depois no final da tarde fazem uma corrida, um dia faz ciclismo, aí no final de semana faz um treino de longa duração, tem gente que gosta de uma cidade a outra, né, enfim. Então, tem muito essas variações. E o que a gente tem que ter também noção? Que as necessidades dos atletas vai ser diferente, elas não são estáticas ao longo do programa de treinamento. Então, eles começam um ano numa fase específica e depois isso vai mudando até a competição, que é a competição alvo, né, desse atleta. E aí por isso que a gente precisa conhecer da periodização de treinamento. E lá no curso também é uma aula bônus, né, sobre essa questão de treinamento, para a gente entender essas variáveis. E aí o que a gente precisa entender? Que o suporte nutricional ele vai precisar acompanhar essa questão do treinamento. Então lá no curso tem uma aula específica só, né, para falar sobre essas especificidades do planejamento alimentar do atleta, que é sobre periodização nutricional, o que fazer em cada fase. E às vezes, gente, numa mesma semana, não dá para calcular um cardápio só, porque se um dia ele faz um treinamento, no outro é outro, no outro dia ele faz 2, aí no outro dia muda completamente, no final de semana junta 3.
vai mudar. Às vezes você vai precisar fazer 3 cálculos para ele, 3 cardápios diferentes ao longo da semana. E daqui 2 semanas já vai mudar de novo, porque ele já está em outra fase de treinamento. Então precisa acompanhar. Então, para você que acompanha realmente pessoas que têm objetivo de competição, de rendimento, e existe uma planilha de treinamento, o suporte nutricional precisa acompanhar. E aí essa necessidade calórica ela vai variar mesmo. Então tem dias que vai estar realmente muito menor, tem dias que vai estar muito maior, e assim a gente vai conseguindo, né, acompanhar, e tem que acompanhar bem de perto o paciente. Não dá para esperar daqui 1 mês para saber como ele está, né, em relação àquele planejamento alimentar que você fez. Então, só para deixar uma mensagem final em relação a isso, né? O gasto energético total é algo que a gente tem que se preocupar, né, em calcular, e na hora de você decidir qual suporte nutricional você vai dar, porque você calcula o gasto energético e depois você precisa decidir. No cardápio, então, eu vou prescrever quanto de energia para esse paciente. Então, se vai reduzir, se vai aumentar, se vai manter, você precisa levar em consideração o quê? Qual é a carga real de treinamento desse seu paciente? Então, ele faz realmente um exercício, né, vigoroso, é leve? Como que é? Realmente eu preciso ter uma demanda energética tão grande assim para esse treinamento? Qual que é o gasto energético total que eu calculei, né? Então, ter esse cuidado em relação às escolhas das fórmulas que a gente falou. E a meta de composição corporal. Então, esse paciente precisa perder peso agora, ele precisa perder gordura corporal, ele precisa aumentar a massa muscular, agora ele quer desenvolver força, agora ele quer desenvolver resistência, agora ele quer desenvolver capacidade cardiorrespiratória. Então, qual é o objetivo desse paciente neste momento? E isso vai, então, né, te nortear para decidir em relação ao suporte nutricional. Ok? Tenham isso em mente, né? Vocês viram, mostrei para vocês que entre uma fórmula e outra não vai variar tanto, mas tem que ter os cuidados que eu já citei, né, para que esse cálculo não fique tão fora da realidade do que realmente o seu paciente precisa. Certo? Espero ter ajudado vocês em mais essa aula, né? Eu quero saber o que vocês acharam, então escrevam aqui nos comentários. Dúvidas vocês também podem colocar, que eu vou responder todo mundo. Lembrem também de seguir nossa página lá no Insta, né, @Instituto Anabolize. Lá eu posto conteúdos também semanais, novidades, atualidades, sempre baseado em evidência científica. E o nosso canal do Telegram também, que eu mando os conteúdos complementares, arquivos e conteúdos exclusivos aí para vocês. Qualquer coisa me marquem, né, mandem direct que a gente conversa, e eu tô aí para ajudar nesse suporte e que a gente possa, né, aprender juntos. Até amanhã!